58? 57. É, que o último eu tô É, bem. vocês nunca também dá nunca- certo, caralho. Não, a gente tenta. Deixa eu fazer o seguinte, hoje aqui a gente vai escolhendo assuntos aleatórios, ainda não voltou o futebol normal. Exatamente. Então, tipo, cada um vai puxar um assunto que acha interessante e a gente vai falando. Certo. Porque aqui a gente não faz tudo sem corte, é direto. Claro. Mas o foco era futebol regional, né? Tudo. Não, tudo. mas a gente vai ver. A gente vai ver como a gente vai Vai andar. ter Remo, Aí, a Paysandu. primeira coisa que a gente... Então vamos começar logo com isso. Expectativa pro Paysandu, Rodolfo, tu que é Paysandu, pra essa temporada agora? 2023. Por favor. Mais um ano disputando Remo e Paysandu, né? É. O Remo, na verdade, surpreendeu ano passado, né? Porque, negativamente, a gente sempre espera que pelo menos pro Passe pra segunda quadrangular... fase, né? Sim, sim, bom? sim, sim. Então a expectativa é mais uma vez que eles passem pro quadrangular decisivo. Remo e Paysandu, falando... Vou falar Claro, do Paysandu, claro. porque Assim, provavelmente vocês vão falar do Remo. Só que o Paysandu manteve alguns um pilar, né? jogadores do ano mas passado. isso eu acho que é uma vantagem do Paysandu. É, Porque isso o eu acho uma Remo vantagem. Remo meio foi que... começou do zero novamente. Do zero novamente. Exato. Só que aquela coisa, manteve uma base que não deu certo ano Sim. passado, né, teoricamente. Mas manteve o treinador que Só vai manter os que a times gente de sabe jogo. que geralmente continuidade no futebol tende a dar bons frutos, né? Perdeu dois jogadores importantes, que foram, né, que Os foi principais, o na José verdade, Aldo, né? né? E o Marlon, né? Marlon. Sim. Só que a gente tá com uma expectativa de acesso novamente, de disputar um paraense aí. E tem pra- potencial pra isso. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, o Paysandu, se a gente pegar a temporada anterior, ele fez uma boa campanha e quando chegou na segunda fase da Série C, Falhou onde não dava, né? e não poderia. Mas manter uma base é importante, porque o Remo desmantelou Tanto que eu falei tudo, aqui né? quando o Paysandu... Mas deveria, porque O Paysandu, quando ele passou pra segunda fase, eu tinha até comentado, a gente comentamos aqui no podcast. Sim. A gente comentamos, foi foda, né? Mas é regional. Comentamos aqui no podcast que talvez o Paysandu no grupo que ele caiu fosse favorito, mas mesmo ele entrando no grupo mais difícil... Porque foi um Vitória meia bomba, É. passou meia bomba, na Sim. verdade, mas tinha o Rodolfo, Mirassol. se tivesse gente de São Paulo vendo o podcast, como é que tu explicaria a meia bomba? Mas eles entendem, minha bomba Ele é sabe, ele minha bomba sabe, ele universal, minha bomba sabe, ele universal. sabe, ele sabe. Foi foi o ABC, né, que eliminou o Paysandu naquele com... Gol do... Como é o O nome daquele jogador? Paysandu teve um jogo com o ABC, que foi o Garré, né? Garré, né? Mas teve um jogo aqui na Curuzu, segundo jogo, com a mais. Sim. Quase mais de um tempo, né? Quase... E perdeu por 1 a 0. E Então, perdeu tipo, no final. deu tudo errado, na verdade, o Paysandu. Sim, No sim, momento que, onde no grupo, na fase de grupo deu tudo certo, na hora Sim. que era pra dar certo, não deu. Mas, enfim, a gente acompanhou aqui, a gente assistia aqui os jogos. Sim. A gente viu que o Paysandu não mereceu subir, essa que é a verdade. É. No momento que era pra... Assim, ele parecia que merecia É. pela primeira fase que fez, né? Disputando sempre o primeiro lugar com o Mirassol. O primeiro jogo perdeu pro Vitória lá com a menos, com uma expulsão Com logo uma no início, mas expulsão, mesmo assim jogou... Um pênalti, um gol que inclusive no deveria final, ser né? revisado, porque Sim. foi um gol que um impedimento. inválido, Perdeu né? uma chance clara antes do gol, enfim. Mas Com o Danley, foi o Danley, Danley? que agora tá no Chapecoense, graças a Deus. Enfim, teve uma história não bem sucedida até o final da Série C, mas teve uma Copa Verde ali pra dar um ânimozinho no final. Mas do é ano, aquilo né? que a gente sempre comenta, né? E iludir O a gente futebol- mais um ano. O futebol paraense se engana com pouco. Então, por exemplo... Paraense Copa Verde. Sim, não, É o pouco. não, por exemplo, se o Paysandu ganha a Copa Verde, se o Remo ganha a Copa Verde, não vale nada. Exatamente. Quando vale uma vaga na Sul-Americana, pô, é uma grana que entra absurda. A grana Não até vale ainda nada. vale. Quando A você grana ainda vale entra, porque tu vai ali pra 16 avos da Copa do Brasil, né? Sim, que é Pega a uma competição grana que que paga a gente- melhor, que né? paga-se uns 2 meses de folha salarial de Remo Paysandu E hoje em dia, no né? ano passado, o Remo foi pro 16 avos, E teve passou Foi e pras chegou oitavas, pras sim. oitavas pra pegar o Cruzeiro e perdendo os pênaltis mequetrefe ali que o Remo perdeu Não, um absurdo. o Remo poderia ter passado facilmente. ali, né? pras quartas, né? Não, na verdade, o Remo foi nas 16 avas, pô. Que Com o pegou Cruzeiro? o Cruzeiro, né? Chegou para as Não, mas a oitavas. gente tem isso, porque, por exemplo, Mas teve chance de ir E para as passa- oitavas, é, porque foi e pros poderia, pênaltis, né? que o Cruzeiro ainda tava. O Ronaldo tinha acabado de comprar, ainda tava naquele período mais ou O Cruzeiro menos, né? isso não tava, não era aquele Cruzeiro que voou na Sim, Série B, sim, ele sim. tava se acertando ali ainda, né? Mas assim, eu acho que o futebol paraense ele tem que se inspirar no futebol cearense. O futebol cearense sofreu muito e foi pra Série A. O Ceará caiu agora do 22. Mas tem um assim, time totalmente estruturado, não tinha time pra cair. Provavelmente exato. vai subir de novo esse Não, ano. e eu acho que, tipo assim,
a gente tem que abandonar essa ideia que tu vê. A gente consome imprensa paulista, carioca, sulista. Ai, porque os times grandes têm que voltar. Irmão, time grande é time que tem torcida. Cuiabá não tem a torcida do Remo, não tem a torcida do Paysandu. Não sei se for Goiás botar não na tem. ponta do lápis. Bragantino. Se a gente botar na ponta do lápis, pelo menos 40% do time que tá na Série A hoje não tem a torcida fanática e que lota estádio e tamanho de torcida que o Remo Paysandu tem. Exatamente. Então Porque você o Paysandu pode sempre trabalhar em isso. séries inferiores estão Eles disputando... Lá em cima com o público com o renda. público, em relação- Renda não, né? teve- Mas teve- público. Mano, 2005 pra mim sempre é óbvio. 2005 o Remo foi campeão da Série C e ele foi o recorde de público de todas as séries. Não tinha série D Lando ainda. Aldo. Mas assim, cara, é um Foi o absurdo. capitão, né? Hoje, Capitão. óbvio, o Flamengo dá muita bilheteria, o Palmeiras, Corinthians, mas tipo assim, 2005, cara, o Remo foi o recorde de Futebol presença. mudou disso. Hoje em Foi. dia, Flamengo e Palmeiras, além de entregar um bom espetáculo, né? É uma renda absurda. É o Maracanã estruturado, é um Allianz Allianz, estruturado, eles têm programa de fidelização. Esse ano a gente vai ter um Que a gente- Mangueirão renovado, né? Que vai vir Botaram- pra final do Paraense. Mas é renovado, né? Maquiado. Renovado que eu queria dizer, tipo, pintaram o Mangueirão. Mas é algo que vai impulsionar o É, torcedor aí aí. de novo pro estádio, né? Sim, com certeza. Mas aí os times têm que dar um retorno dentro de campo. Mas eu acho que é isso, cara. Porque, tipo assim, hoje, e principalmente o Flamengo, ele mostrou que você pode se reerguer com a sua torcida. E a torcida do futebol paraense, de Remo e Paysandu, são torcidas maiores do que muito clube de Rapaz, Série o A, Remo cara. tá cobrando no amistoso que ele vai fazer amanhã R$50 a cadeira no Não, pode. Isso aí é um absurdo. Não, Ele isso tá é Mas bom. vai ter. Mas vai ter torcedor. gente que vai, Claro, porque nós mas temos eu uma falo, torcida tipo apaixonada em Belém do Claro, Pará. mas é isso que eu tô falando. E Tipo os assim, dirigentes sabem disso. Exato, você aproveitam disso. a Aproveita, né? torcida apaixonada tem um limite. Porque, eu tô pagando 50 conto, irmão, pra um time que tá na Série C, quase não indo pra Série D, e o Remo passou muito tempo nisso, você tem que entregar pra sua torcida. Então, tipo assim, a galera que assiste a gente e tal, cara, na sinceridade, o futebol do Nordeste, do Norte, ele tá acima de muito futebol do Sul e Sudeste. Vamos listar os times que estão na Série A hoje. O Remo e Paysandu tem mais torcida aqui. Cuiabá, Bragantino, Atlético Paranaense. Atlético, não sei. Atlético Tem, tem. Não. Não, tem, Não, porque eu não tem lembro como. que Não, o Atlético Paranaense é lotado todo jogo. Não, aquela mas arena, eu né? lembro, Não porque tem eu lembro que como. o Atlético Paranaense era a 14ª maior torcida do país. Tá, não, mas a gente tá falando de lotação em estádio, não tá falando de Não, tamanho de não, torcida. beleza, tudo bem. O Atlético Paranaense com certeza lota mais que o Remo e Paysandu hoje, Sim. tranquilamente, o ano inteiro. Mas porque tá em competições maiores. Não só por isso, porra. O Atlético Paranaense é um time grande no Brasil. Curitiba, Atlético Paranaense, Não- passaram o Remo Paysandu. Não, eu acho que o em Curitiba termos ainda não. de futebol. Curitiba não. Atlético Paranaense, O beleza. Couto Pereira é Curitiba, sempre lotado. Sempre mano. lotado. Assim, vamos lá. Que a gente tava listando aqui. Goiás, Goiás, Cuiabá, Cuiabá, Bragantino. Quem mais? Botafogo, o Remo enche Botafogo, mais que Botafogo. Eu vou te falar, Tranquilamente. eu trabalhei no Globo Esporte uma época e a gente fez uma matéria, teve um repá. E a gente fez uma matéria sobre o repá falando, esse repá deu pouca gente, deu só 30 mil pessoas. Mano, a galera do Globo Esporte do Rio de Janeiro, que é a central da Globo, ligou pra gente. Gente, tá certa essa matéria. Vocês estão falando que só deu 30 mil pessoas. Eu falo, não, isso é pouco pro nosso clássico. Então, tipo assim, tem uns anos, óbvio, mas assim, o futebol daqui é muito apaixonado. A Só- minha questão do Atlético Paranaense é, o Atlético Paranaense tá há 20 anos evoluindo, foi pra final de Libertadores há muito tempo atrás, lembra? Voltou agora na última temporada. Exato, com o Vanderlei Luxemburgo. Então, ele tem um estádio maior. Mas se a Curuzu coubesse 30 mil pessoas, se o Baianão coubesse 30 Não ia mil lotar pessoas, igual- ia. não ia lotar. Ia. Não Eu ia acho lotar. que ia. Não, mas Eu acho aí que tá ia ia. tendo- lotar. Bom, mano, é porque Não, a gente... tu tá sendo ainda clubista, tá a gente, ligado? Não, a gente não é já tem uma clubista. ideia do Atlético Paranaense. Hoje o Atlético Paranaense é uma É um dos potência, maiores, é uma não, potência não, no não. Brasil. Eu acho o Atlético Paranaense um dos maiores clubes do Brasil hoje, pelo trabalho que ele fez. Não é de hoje. Não, Não, é de não, hoje. pelo trabalho que ele fez e que vem de muito tempo. Mas o que eu tô falando é, a gente tem estádios que lotam e que poderiam lotar mais, só que o nosso futebol tá na lama.
Tá na lama, não tem. Digamos que se tivesse Remo e Paysandu na Série A, na mesma situação do Atlético Paranaense hoje, eu acho que a bilheteria do Atlético Paranaense ainda seria maior que a do Remo. Eu acho que não. Eu acho que Na é Série A, eu absoluto. acho que não. Absoluta. Acho que na Série A, eu acho que Absoluta. Mas assim, é uma questão que a gente tá comparando coisas incomparáveis. a gente tá no vazio, né? A gente tá No vazio, pô, mas não é porque, tipo, não tem comparação. Óbvio que tem comparação a torcida de Remo eu quero falar pro Atlético público, Paranaense, eu Curitiba. não estou diminuindo. Mas ainda o acho- cenário eu não dos estou dois diminuindo clubes... Eu ainda assim, acho claro. que o Curitiba, eu acho que ainda tem disputa com o Curitiba. É, Mas com o Atlético bem de Paranaense, leve, porque eu me lembro de pontualmente um fato, quando o Paysandu enfrentou o Curitiba em 2013, acho que 2012, aquele Curitiba do Marcelo Oliveira, Sim. que você lembra que o Alisson jogava aqui, aí teve uma Copa do Brasil que o Paysandu perdeu lá e tal, aí falou, em Belém a gente conversa. Que ele Aí fez até aquele eles. chamarridinho, Porque né? ele já. Não, ele já tem ideia de que a gente não lota aqui. Uhum. É igual como tu tá pensando deles, eles pensam da gente, que é o que vai disputar. Aí na volta o Paysandu perdeu, obviamente, porque aquele Curitiba é aquele que chegou até na final. Everton Ribeiro, né? E tal. Mas o Paysandu botou mais de que 30 mil pessoas, mas muito em função do Alisson Da numa polêmica, entrevista né? ali e tal. Sim. Mas porque é assim, mano, infelizmente a gente tem uma torcida. É Felizmente, apaixonada. na verdade, a gente tem uma torcida apaixonada. Mas que infelizmente os dirigentes, por exemplo, Os clubes não E a ajudam. gente vão tem uma comprar condição 50 reais. financeira Vão comprar 50 também, reais né? no amistoso do Remo, porque o torcedor do Remo que ama o Remo tá sem Tá ver o muito Remo tempo- desde agosto do ano É, passado. aí ele quer ver. Ele quer ver, ele O vai Flamengo pagar. agora cobrou 300 conto Então com tá o Audax. ganhando em cima da desgraça. com Essa que é a sub-20, verdade. com Exato. Então, assim, Aí vamos lá, 4 times, já é 20% da competição. Quem Certo. mais que está na Série A que a gente pode botar nessa balança aí? Não, O eu acho que Bragantino já do colocou. resto já É. não tem, porque são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, que agora o Vasco voltou, Sim. e o Vasco tem uma torcida. Mas acho que Os do dois Santos do a gente Sul. ainda ganha. não sei. não O sei, do Santos é uma eu não sei. torcida que tá se apequenando. Do E Santos E ainda eles ganha. mesmo falam É. lá na Eu acho que região do Santos ainda ganha, então sudeste. seriam 5. É. 5 já é 25% Não, mas do é Campeonato isso que eu Brasileiro falo. A hoje. gente se acostumou com o que a gente vê na televisão. Então, assim, se chegar lá, se Remo e Paysandu chegarem lá, eu acho que não tem como tirar a gente no formato do futebol hoje. Porque se a gente parar pra pensar antigamente, o formato da televisão valia muito mais do que torcida. Porque tá transmitindo. Agora vamos imaginar, Remo e Paysandu na Série C, daqui a 2 anos, num cenário positivo, na Série A. Irmão, os caras tendo que vir pra cá, aqui é pesado, umidade, torcida. Imagina, Paysandu e Remo na Série A. Eu acho que a gente ia estar, tipo, Fortaleza e Ceará. Não tô falando que a gente ia brigar por Não, título ou mas coisa é- assim, mas eu acho que a gente ia pesar. Porque agora, usando um pouquinho o clubismo, tem muita gente aí que ficou há um ou dois anos, tá vendo um espetáculo que a torcida do Fortaleza tá dando. Realmente é um. Sim, é um quando em espetáculo. jogos de É, Libertadores. Bahia também, Bahia. né? Bahia agora. Mas que é a do gente City. aqui sabe que a torcida de Remo e Paysandu faz a mesma mesma no coisa, estádio. sim, é melhor, às Não vezes. seria uma Sim. surpresa pra É. gente. A questão Então teria, é a iria qualidade impulsionar. financeira, Iria porque, impulsionar. Ah, Fortaleza. Mano, os caras fazem uns mosaicos lindos. Aqueles que fizeram pro Voivoda, maravilhoso. Mas a de realidade luz. Ficar, né? É, A o Lampions League é uma grande Só exemplo que aqui disso. a gente ficou pra trás, não só em termos de clubes, mas de estádio. Porque Sim. estão reformando o Mangueira. Mas lá no Castelão é uma arena de Copa do Mundo. A Fonte Nova foi Sim, de Copa do sim, Mundo. Então, sim. tudo isso ajuda. Eles tiveram um incentivo lá. Que nessa a gente mudança. politicamente Exatamente. perdeu na época da Copa do Mundo no Brasil, né? Exatamente. Perdemos Pra Manaus. Pra Manaus. Que não tem futebol. Que não tem Tem futebol. um estádio que se E estivesse aqui. com todo respeito ao torcedor de Manaus, vocês não têm futebol. Não tem. Eita porra, né? mano? É. Não. Não, Não, assim, não vamos vai lá. criar uma rivalidade, É, pelo amor mas- de Deus. não. Seguidores de Castanhal. Não quero- Manaus, continue. O futebol do Castanhal é uma cidade Amazonas grande. não se compara ao futebol do Pará. Não, tanto Não, se que compara. sempre. Mas só que assim, tem um time de lá, Manaus, Sim. que já tá batendo de frente com o Paysandu em todas as competições que disputa. Copa Não, Verde, Copa Verde, Série C. Série C. Então, não é dizendo que não existe. Existe sim. É, E mas já só que- tá ali, aqui com a gente. Só que não tem Não, a só que não grandeza, tem a história, não tem que história. não tem torcida. Ainda não
não tem Não, mas o que eu tô uma falando é torcida figurativamente. de fato, né? Figurativamente. Só que já as coisas Não mudam. era, e com todo respeito, não era pro Amazonas ter um estádio do tamanho da Arena da Era Amazônia. pra ter lá, mas era pra ter aqui também. Também. Esse que é o papo. Não era pra não ter lá. Era cara, pra ter não, lá, não. mas era pra ter aqui E também. eu sei que as pessoas vão mudar. Não Já era tão pra dizendo, ter. a gente já tá aqui. a gente porque já tá puto falando. contigo. Não, Tá sei, falando. mas não era pra ter um estádio do tamanho que tem a Arena da Amazônia. Não, era pra ter sim. Não era. Era, porque cara, o não era. futebol ele tem que ser de todos, cara. Eu sei que tem Mas que não ser, tem mas um- o Amazonas nunca teve Mas aí história tu de imagina, futebol. uma Copa do Era Mundo um num incentivo, país, né? uma Copa do Mundo num país. Aí só porque em Manaus vamos fazer uma arena menor? Não, não existe isso. Não era pra ter em Não, Manaus, era pra ter assim. aqui. Era pra ter em todo Até lugar porque do já Brasil. existia o estádio. Não, É. se Foi fosse. construído um não, novo não. estádio. Se fosse uma Copa do Mundo, como vai ser agora, Estados Unidos, México, Canadá, mano, podia ter no Brasil inteiro. Como foi o formato da Copa no Brasil, era pra ter aqui e não era pra ter em Manaus. Não, a questão era o seguinte: a perca desse mando daquela Copa do Mundo foi política. Sim, certo? com certeza. A Com perda certeza, foi política. com certeza. Porque assim, a Ana Júlia, que era governadora na época, teve uma briga lá, porque questões de, sei lá, de investimento, tá? Você já tem um estádio aí que já tá bom, então vamos mandar só isso. E aí na época, tipo, a Manaus se for Manaus, vai receber mais, porque não tem coisa menor. E aí teve Porque essa briga, Manaus ainda é teve- mais turístico É. que Belém. Né? Manaus Uma série de coisas. representou a Amazônia. É, Sim, exatamente. sim, Manaus tem isso, representou tem isso. a É, Amazônia. Belém também representaria, porque tá dentro ainda da Amazônia legal, né? Mas mesmo assim não. É. Lá eles. Lá tá mais Foi- Não, próximo eu quero da que entenda, floresta. o público de Manaus que me entenda, não estou diminuindo Roberto Manaus. II, o Instagram dele, tu pode ir lá e meter o pau. Então tá bom. Só que, né, isso eu vou te falar, tem um clube de lá, como a gente tá falando, que é o Manaus, só que tem dois times lá que fazem um clássico, né, o Nassau, né? E São tem Raimundo o- e Nacional, são clubes que têm história, Sim. enfim. Não tem o história e o poder de Mas é Remo e Paysandu Não, é são outra times coisa, que já, é outra coisa. que já No passado- no passado tiveram momentos de glória. de glórias. Hoje em dia, infelizmente, a gente não aceita isso, mas Remo e Paysandu não bate de frente com o time de Série B hoje em dia. Não bate, cara. Não Justamente. bate. Tanto que Pô, a a gente gente bateu, vê- voltou. A gente vê esses times de Série B do interior de São Paulo, tipo Oeste. A gente tá falando de torcida, É. mas eles vêm aqui Qual porque foi o eles- que jogou com o Vasco? Foi o Oeste que jogou com o Vasco e quase subiu? Foi o Oeste. Não, mas é Foi isso. o Oeste. Ituano. Ituano. O futebol- Esse time não tem mais poder histórico. Vem que o aqui Remo. goleiro passando de 5-1 na Coruja. Mas, cara, elimina Remo de série Eu acho D. isso um Esse exemplo muito bom, que é o seguinte. O futebol se profissionalizou de uma maneira que é assim. Remo e Paysandu veio de torcida. Torcida a nível nacional, de qualidade, e vamos lá, Remo e Paysandu. Só que aconteceu, a profissionalização do futebol fez com que a torcida não é o suficiente. Então, o Remo tá perdendo, o Remo, o Paysandu tá perdendo para time de empresário. Você tem que organizar suas contas. Não pode. Deu. A gente fala. O Paysandu manteve uma parte do elenco e tal, vai ser o quê? O Remo dispensou todo mundo, pegou uma outra coisa aqui. Cara, a gente tem que se organizar como clube. Ó, Porque o se grande- tu fizer o que a gente sempre fez toda hora, a gente vai ficar na Série C, Olha, o talvez grande- cair. O grande exemplo que a gente usa muito ultimamente é o Flamengo, né? Sim. Porque ele tinha uma dívida de quase R$500 bilhão, né? Com, enfim, com várias coisas trabalhistas. Acabou o dinheiro. Acabou o Exato. dinheiro, né? Que ele, Não né? tem dinheiro. Não tem Não dinheiro tem, pra o que contratar. Isso aí foi em 2000 e... 9, eu acho. Não. Acho que é 8, 8, 7, 7 aqui, depois veio Mas a Patrícia Morim. foi complicado. E aí, hoje o Flamengo, a dívida dele tá Superada. menos né? de 40, menos de 60%. Não quitou ainda, não? Não quitou. Falta em torno de quase Mas 20 todo milhões. ano o Flamengo tem Falta- superávit. Mas olha o que aconteceu com o Flamengo. Ele pegou a dívida, parcelou, como todos nós brasileiros fazemos com a nossa Sim. dívida, né? Só que pro futebol é tudo muito facilitado. Tira todos os juros. Vamos parcelar aqui, você não pagando corretamente não vai tudo ter. é abonado. Tudo é abonado. E aí o Flamengo tem 8 anos pra pagar esses 200 milhões e custa o Flamengo nos cofres por ano 16 milhões. O que é 16 milhões pro Nada, Flamengo não é hoje? uma folha salarial do O Flamengo. Flamengo vai passar os Não é nem próximos- o que o Gabigol recebe no ano. ele vai passar os próximos 8 ou 12 anos, não tô lembrado assim perfeitamente,
pagando 16 milhões, 18 milhões por ano. Isso não é nada pro Flamengo, que o Flamengo acabou de fazer uma venda de 17 milhões de euros, de euros do João Gomes, que é quase 100 milhões de reais. Exato. E ele vai ter que tirar 16 milhões esse ano desse dinheiro pra pagar essa parcela desse ano. E aí ano que vem vende outro jogador. Então, tipo assim, eu tô colocando só venda de jogador, né? Porque tem muito outro em bilheteria, Tem renda, só que assim, cota de televisão, premiação. Falando de termos de comparando estrutura financeira, óbvio que a gente tá falando do Flamengo, que é um outro patamar. Claro. Mas assim, trazendo pro nosso futebol aqui, que tá sendo a discussão, Remo Paysandu tem que se basear em Fortaleza, em Ceará, em Bahia. Não, tem que se basear Porque, aqui assim, próximo da gente. Porque esses times têm um planejamento de acordo com o que eles podem orçar, Vou dar um exemplo mais recente. O Paysandu passou quanto tempo na Série B antes de ir pra Série C? Uns 4, 5 anos seguidos? Ele subiu um ano, caiu no outro e depois se manteve 3 anos. 3 anos, né? Mas aos nesses 3 anos, mudou muita coisa estruturalmente no Paysandu na diretoria. Tanto que aquele meu amigo que veio aqui, o Lucas Conde, que eu te falei que ele foi da diretoria do Paysandu, ele é agora só da parte fiscal, conselheiro, né? Sim. Ele foi quem assumiu uma parte do futebol e aí começou a pegar uma galera um pouco mais nova. Tipo assim, o Lucas é economista. Então, assim, a gente acabou tendo essas percepções, assim, por parte da diretoria do Paysandu e melhorou administrativamente o Paysandu, fez o próprio hotel, né, pro jogador, criou a marca própria, a Lobo, na época. Comprou então, assim, não, são coisas básicas que não existiam. Porque Remo e Paysandu andam ônibus alugado. Pagou em dia durante 2 anos. Aí significa o quê? É só fazer o trabalho. Administrar é fácil. Houve alguém querendo fazer algo. Ou alguém querendo fazer. Agora, a diretoria de Remo Paysandu pega um monte de velho, cabeça de bagre, que ainda pensa com nos anos 70, 60. E aí não vai... Remo e Paysandu eram grandes que não são... Não se engane. E aí eles tentam... Remo e Paysandu não são grandes. E eles tentam administrar como se fosse naquela época ainda. E aí o futebol aqui não desenvolve. Por exemplo, no começo do canal, fiz uma crítica que teve até um número de visualizações boa no TikTok, que foi o seguinte: todos os anos, que eu vou voltar para falar do Remo agora, todos os anos o Remo literalmente contrata 25 jogadores, demite todo mundo no final, deixa 2, 3 gato pingado, contrata mais 25 no próximo ano e esse ano se repetiu novamente. Sim. Porque quem ficou? O Showa, ficou o Vinícius, que já tava ruim. Que já tava, né? E ficou, parece que um lateral, que eu não vou lembrar agora qual, da esquerda, Leonan, alguma coisa assim. E mudou todo mundo, trouxe gente que na época, tipo o Rodriguinho, trouxe que é o meia armador que o Remo trouxe. Há 5 anos atrás, ele não fez uma temporada boa. Imagina agora 5 anos depois ele fazer uma temporada boa pelo Remo. Assim. Aí trouxe o Muriqui, que tem 36 anos, pra ser o centroavante. Teoricamente, o nome mais forte é o Muriqui, não sei o quê. Fez gol agora, amistoso. Fez gol e amistoso. Aí trouxe o volante do Náutico, que é um paraguaio. Aí isso que a gente fala, tá trazendo um sul-americano, porque eu tô achando... Eu não duvido disso, da diretoria de Remo Paysandu trazer só porque é algo de fora. Vai ser trouxe o jogador também agora, né? Aí ficam os gringos do Bainão, os gringos da Coruzu. Aí, assim, como é que um time de futebol... Amadorismo, isso é amadorismo. Amadorismo total. Isso que o Remo faz todo ano de contratar 20 jogadores, é totalmente amadorismo. Trouxe o Diego Ivo, que no Paysandu, há, sei lá, 5, 6 anos atrás... Não conseguiu jogar. Só na televisão. Jogou bem. Vou ser ingrato. Ele jogou bem. Eu gostava dele na zaga do Paysandu. Jogou bem. Só que ele não tinha continuidade. Não participava de metade dos jogos do Paysandu. Aí assim, não conseguia. Se 6, 7 anos atrás ele já tava assim, aí agora 6, 7 anos depois ele vai estar curado. Curou o joelho. Né? Porque a gente se prende muito aqui, cara. Parece que só existe o mundo do parado, o futebol paraense. É uma administração muito amadora do Remo, ainda, por fazer essas questões. O Paysandu manteve pelo menos uns 12, 13 jogadores da temporada passada. Teve um lapso no início do mandato do Fábio Bentes, né? Fez tudo certo, mas eu acho que ele pagou... Já até falaram pra ele que ele era o novo Bandeira de Melo. Não, e eu defendo isso. O Fábio Bentes, em questão de finanças, ele ajeitou... Então sabe o que significa? Quando ele sair, o próximo que chegar, o Remo vai ganhar tudo. Mas é isso. Vai pensar no futebol. O meu projeto, tu vê... Vai ser o Rodolfo Landim. Então, tu vê a torcida e fala, tem que sair. Mano, ele ajeitou as contas, mas ele é péssimo.
no futebol. Aí, olha Péssimo. aí o que muda? Mudou o diretor de futebol, o Remo. Todo ano muda também. Mudou técnico. Mudou de técnico novo. de novo. E assim, se ele jogar muito a temporada inteira, é uma surpresa muito Sim, grande, porque sim, a probabilidade é de no meio do caminho trocar treinador e não se classificar de novo. Até porque o futebol paraense se baseia muito no Campeonato Paraense, que é um erro. Aí, por exemplo, o Paysandu manteve treinador, né? Que é um treinador que eu já gostava quando treinou o Remo. Ele pagou no Remo, que ele pagou no Paysandu também. Porque ele quer implantar um futebol difícil. Tecnicamente... Com a disponibilidade os técnica dos jogadores, jogadores que né? ele tem. E a gente que é o sabe que futebol, tem necessidade de e outra, sair jogando. Tu sempre. perdeu um repar. É. Ai, tá na corda bamba. Irmão, Mário Fernandes. Márcio Fernandes. Mano, repar no Campeonato Paraense não é parâmetro pra nada. Aí assim, tu imagina, o Fernando Diniz na Série A já tem dificuldade de implementar uma saída de bola, sempre de toque de bola, de posse de bola, de pressão de Sim. marcação. Tu imagina o Márcio Fernandes numa Série C com jogadores que ele tem à disposição, Pra exemplificar isso, tentando fazer a mesma coisa. quem quiser ir pegar os gols que o Paysandu tomou em reta final, é só É, gol de perdida de zaga bola, entregando. Mas aí, Porque os caras- isso é algo que eu defendo. O futebol da Série A não é o futebol da Série C. Pois é, na Série A o Fernando Diniz já tem problema com o Fluminense. Exato, O Fluminense exato. acabou não ganhando o título temporada passada de relevância, justamente por esses erros de saída de bola, de entregar, de tomar porque tu gols tem bobos. jogadores muito limitados, cara. Aí tu tu não vai fazer pode isso na jogar. Série C. Tu não Que já é uma pode outra jogar. discussão, porque eu vou te falar. É. Esse futebol ficou conhecido no tic-tac. Com o Barcelona. Barcelona, mas a gente tá falando de... Quem era na zaga? Puyol. Não, mas Pitinho, e aí, tinha um Busquets, de vai ser Faz essa São bola. de Remo, Xavi, Mirassol. Iniesta, Agora, Açaí. não, mas assim, hoje teve um jogo, a gente tá numa sexta-feira 13, agora já, a gente tá gravando no depois da sábado meia-noite já. Jason já tá. Mas na sexta-feira houve um jogo Napoli e Juventus, que pega os gols que a Juventus tomou, quer sair tocando, e a gente tá falando de Bremen na zaga, seleção brasileira, Alexis Sandro. Açaí também. É difícil essa saída de bola, esse jogo, Mas que é a tendência do futebol mas é atual. isso que eu Pegou de defendo. 5 anos do Napoli. Pegou de Esse 5 anos do tipo de Napoli. futebol depende de uma qualidade que a Série C não tem. Mas eu A acho... Série A, a gente tá falando Fernando A gente, por exemplo, não tem. O engraçado da Série C é que ela se repete todo ano. Aqui, o Rodolfo, a gente faz umas brincadeiras de apostar de vez em quando, mas só por brincadeira, 10 reais, né? Não sei a gente o quê. vai na loja, A gente vai na lógica e tem tal. na Série C, na Mas Série tem B. uma lógica na Série C. Quem fez 1-0 dificilmente toma virada. Exato. Exato. Se não vai rolar 1-1, Ué. pode pegar metade dos jogos ou até mais na Série C é 1-0, 1-1. No máximo 2-1, algum time que jogou bem ganhou Mas 2-0. é isso, porque tu quer aplicar uma A goleada A é só, goleada, tipo, a gente... Perdeu 2 jogadores expulsos e aí não, foi mas 4-1. A gente quer aplicar uma realidade que não existe nem pro futebol de Série A, que a gente tá falando do Fernando Diniz, e querem aplicar pro futebol de Série C. Não existe, gente. Esse futebol não existe. pro E ainda Série tem outra coisa do Remo, né? Porque ele contratou 20 jogadores, mas vai chegar perto da Série C... Vai Porque ele contratar mais... vai- C. mais Porque no contratar mais Paraense 10. vai tudo embora. O Paraense ele usa de teste pra quando chegar perto da Série C contratar mais 10 Sim. e mandar 10 embora porque esses 10 não prestam. Se Exatamente. bobear Aí até eu- outro técnico, porque É, o Remo vai começar com um bom técnico. Sim. Marcelo Aí- Cabo é um bom aí técnico. É um assim, bom técnico. concordo Aí tu contigo. me diz o seguinte: é culpa do jogador? Não. é culpa do jogador. É culpa de quem escolheu o jogador. Exatamente. É culpa de quem não teve planejamento pro ano seguinte, né? Porque tu renovou com 3, 4 jogadores num elenco de 20, 25. É um absurdo. Tu Sim. tem que contratar mais 20 jogadores pra fechar nele E na próxima temporada. mais um mal do futebol atual, ultimamente, que o Remo Paysandu tem sofrido, é o chamado diretor de futebol. Ah, com certeza. Que estão chegando uns aqui que estão dominando o Remo, estão dominando o Paysandu. Até mais, o Paysandu já perdeu um bom técnico, que foi o... Que que era do Goiás, né? que era Do do Goiás. Hélio Sim, dos sim, Anjos. Hélio dos Anjos. Por conta disso, porque ele preferiu mandar o técnico que tá fazendo um bom trabalho Embora do que embora o do que o dirigente. diretor. Porque tu não futebol. consegue identificar que... Porque quando tu fala que o elenco é limitado, Gerente a de culpa é da futebol. diretoria, não é do técnico. Então manda o Mas técnico olha, embora. o que a gente já também sofreu muito aqui foi o seguinte: é o técnico chegar e ele falar, eu tenho aquele jogador, aquele que tem que eu, seus Que favoritos. que hoje em eu- dia quem faz isso é o gerente de futebol. a gente sofreu muito com isso já aqui também em Belém. Sim. Tipo, chegava um técnico e falava, olha, os meus times sempre tem aquele jogador, aquele,
e aquele, e são meus queridinhos, e eles vão pra onde eu vou. Só Então, chama que eu só chama- paga é, aquele E Vem. aí vem. os caras não jogam nada. não faz nada. E assim, eu acho que vai ser mais um ano difícil pra Remo Paysandu. Eu acho que o Paysandu tem uma perspectiva melhor pra essa Ele tem um temporada. potencial maior que o Remo. Porque manteve uma estrutura base de jogadores, manteve volante, lateral, goleiro, Sim. né? Que não é, olha, É, o Thiago Coelho, eu gosto dele. Falhou na na Série reta C. final, falhou, mas tipo... Mas ele, no geral, é um bom goleiro. O torcedor do Paysandu sabe que depois do Emerson a gente não É. teve um goleiro assim, ainda o A Thiago gente Coelho pode sofre ser que seja. com a reta final do Vinícius no Remo, né? Sim. Porque ele falhou umas coisas absurdas, Nossa, assim, né? ele foi horroroso. Na Série C ele é um dos grandes culpados do Remo nem ter conseguido se classificar, Sim. né? E aí, assim, vai ser mais um ano muito dolorido, sofrido. Eu acho difícil o Remo ter acesso esse ano. Eu espero que seja, porque eu sou remista, eu tô pro Claro, Remo. E também. pode Mas- acontecer. e pode acontecer. A gente viu porque com a Vitória. Série C a gente- também, É, né? a gente viu aí o Vitória no passado, né? Então, O assim... Vitória, O Vitória jogou muito beirou mal, com né? rebaixamento beirou com pra Série- rebaixamento na primeira parte da Sim. temporada, né? Na Série C. E assim, a minha perspectiva basicamente do Remo é essa. Eu acho muito difícil, porque repete o mesmo erro dos últimos anos. Sim. E eu acho que eu tenho uma perspectiva que o Paysandu tem uma temporada bem melhor que o Remo. Até porque pode aprender É, com os erros é. da temporada Aí 22. assim, os jogadores já sabem como o técnico gosta de trabalhar. Quando chegar perto da Série C, provavelmente ele vai falar assim, olha, diretoria, é o seguinte, tô precisando de jogador aqui, vai fazer umas contratações Sim. pontuais. Eu acho a diretoria do Paysandu bem mais inteligente que a diretoria do Remo. E acho que é basicamente a minha perspectiva é essa pra finalizar aqui a minha parte do vídeo. Uma observação, né, pelo menos da minha parte, fazendo aqui, com relação ao Remo, que tem que olhar com carinho pra esses moleques que estão lá. Na copinha, né? Copinha. Não, agora não é vamos- achando que eles vão Vão resolver. colocar o Guti, que é um moleque que mas tá sendo muito dando mais falado, cuidado. ele vai dominar o meio campo no Paraense. Não, mas Mas tem que dar tem espaço. coisa boa É. aí que pode ser melhor do que O Cruzeiro alguns. fez isso na Série B, Isso. que subiu agora pra Série A e usou muito jogador da base. Porque, por favor, né? Trazer o que eles estão trazendo É, ultimamente. e não dá espaço dá pro- chance é, pro exato. moleque, Eu né? sempre falei que a gente tinha que dar muito mais espaço pra que a gente tem aqui, em vez de ficar trazendo uns caras de 38 anos que tem um Que já não jo- quer mais nem jogar. É, ele não às quer mais vezes. jogar e assim, porque fez sucesso naquele ano. Por exemplo, o Muriqui fez sucesso no Havaí. Exato. Jogou no Muriqui, Vasco também. Jogou no Paysandu no início da carreira É. dele. E aí, Veio tipo do assim, Vasco. depois que tu pensa do Havaí e também uma parte no Vasco, que ele foi bem também. Ele foi bem no Japão, né? Ele foi pra fora, jogou bem no Japão, fez muito sucesso Assim, lá. foi um jogador. Inclusive jogou Série A no Pois passado. é, Sim. que, vamos supor, tem um currículo que dava pra jogar, mas a gente já não espera muita coisa dele com 36 anos. É porque eu não tô 37 falando anos. mais. Não tô falando especificamente do Muriqui, tô falando que ele é um grande exemplo do Eu que tô acontece entendendo, todo sim, ano. tipo aqui. assim, não é melhor ir atrás de um Muriqui com 21 anos, é um Muriqui que eu tô falando, um uma garoto. possibilidade de tornar um jogador melhor. Então. E outra, o que acontece muito aqui é a gente perder os jogadores bons e, tipo, vender e quase doar, né? Sim. O grande exemplo do Remo hoje é o Rony, né? Que tá no Palmeiras, já foi campeão da Atlético Libertadores. Tá no Palmeiras hoje, mas saiu do Remo pra ir pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro, pra Aí pra foi jogar pro na Japão, base do Cruzeiro. Foi pro Japão. Tipo assim, rodou ainda, mas. Ou seja, o Cruzeiro viu futebol nele, Botafogo viu futebol nele. É. E de fato ele Atlético concretizou. Paranaense, viu Já futebol nele. concretizou no Atlético Paranaense, né? E- Sim. Mas a gente, eu lembro de quando o Rony começou aqui, a gente já via futebol nele, era um Sim. moleque rápido. Aí a gente tinha noção que ele tinha uma deficiência de Ele finalização. jogava muito bem no Remo, pô. Só que a gente perdeu ele sabendo que não dura. O Sim. único que durou assim de O uma Remo promessa pegou, se eu não me foi o engano, foi Pikachu aqui, né? questão de tipo 100 mil, 150 mil pelo Rony. Pouca coisa, pouquíssimo. Aí ele Porque saiu- o que ele Ele vale foi hoje pelo em dia- Palmeiras, quanto foi o quê? Uns 30 já, milhões? já pagou uma boa grana, Foi não tipo lembro o valor. 20, 30 milhões, se eu não me engano, que ele pagou pelo Rony. Teve até uma briga, né? Porque ele tava em litígio no Japão, Sim. e aí não sabia se o Palmeiras ia conseguir ou não. Enfim, as minhas ponderações de Remo Paysandu pra essa temporada, pra finalizar a minha parte, foi essa de fato. Bom, então você que Porque tá, não, mas tá o vendo tu, aqui- Rodolfo, Remo Não. Paysandu. Quando a gente começou o vídeo foi pra falar de assuntos aleatórios, a gente escolheu O nicho. um Remo e um Paysandu Sim. de perspectiva, de problemas. Eu não acredito que vá mudar esse ano tudo isso que a gente conversou de estrutura. É, obviamente. não tem como Mas- mudar no ano.
tem que ser o primeiro passo. Uma hora tem que ser dado, uma hora a gente vai ter que entender. Eu não sei se seriam essas diretorias Pois é. que fariam esse passo. Sim, Eu mas- acho a diretoria do Paysandu mais competente que a do Remo. Como o Danilo até... Eu sou pragmático falando de futebol, tô por times que eu torço, eu gosto de resultadista, que o pessoal Sim. fala. Eu, vamos lá do Paysandu, quero que o Paysandu suba, eu sei que vocês querem... E se nesse caminho, subindo, conseguir se estruturar, montar algo assim, progredir no futebol, beleza, a gente agradece. Mas saiam nessa Série C, é Sim, o primeiro por favor. passo de tudo. Que ninguém Sabe- aguenta mais é, a Sabe o que eu acho? Dazon. Sabe o que eu acho legal? Se um sobe esse ano e o outro fica, o ano seguinte, o que ficou É o inferno. vai dar o gás É. pra estar junto. Entendeu? Tanto que o Paysandu montou um bom time Quando o Remo tava na Série B. Só que, obviamente, o time do Remo numa Série E B teve um era bem assalto, melhor. por isso que não subiu, né? Foi o É. Paysandu Náutico Sim, do não, Voaden. aquilo foi um absurdo. Foi por isso que não Aquilo subiu, ali o até Remo hoje, caiu, o Remo exatamente. caiu. E o Paysandu ia subir, aí ia ter aquela zoação, porque, eu subi, tu caiu. Voaden foi eleito. Foi nesse ano? Nesse ano que o Paysandu foi assaltado lá, Eu acho que tinha torcida ainda, pô. Então isso foi antes até do Remo subir. Foi. Nesse ano foi o ano que o Remo não foi nem pra... o Remo subiu Pro depois. mata-mata também, o quadrangular. Você lembra que ele ficou em quinto, eram 4 e tal. Mas o ano que o Remo tava na Série B, o Paysandu também foi. Foi 2021 que o Remo tava na Série B. O Paysandu foi pro quadrangular, também foi lanterna, mais um ano que o pessoal brinca que estão 3 anos na lanterna. Mas assim, tem que estar, não tem que subir. O acesso ele é o mínimo que o Remo e o Paysandu podem conseguir. Eu tenho certeza que o torcedor do Remo e do Paysandu tá querendo um paraense, ficar bravo querendo com uma isso, Copa, ele quer um acesso. Então é isso. O título desse do Remo Paysandu é o acesso, não é nem O principal Paraíso, objetivo tem que Sim, ser isso. só antes de encerrar, concordo muito com o Rodolfo e contigo. Eu acho que o Paysandu tá mais estruturado que o Remo, mas são dois times que têm que estar no mínimo na Série B. No mínimo. São dois times com estrutura, com torcida, com uma série de coisas que têm que estar na Série B. Se não estão lá, é vergonha para o clube. Então, assim, se o Paysandu conseguir subir, mérito pro Paysandu, merece. O Remo, que tá muito mais, sabe, o paraense vai mudar tudo, porque perdeu 2 clássicos, tem que tirar, não sei o quê. Então, Tá assim, gravando isso aqui antes deles estrearem. exato. né? Então, Tem assim, muita coisa. são dois times de torcida, de história, para estarem em Série B, Série A. Mas resta uma diretoria decente para fazer isso. Então, assim, se você concorda com a gente ou não, além daqui, a gente está em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, e com cortes em rede social. E é isso, cara. Vamos ver. Esse é um vídeo curto, foi bem alongado. Foi pra Pessoal, caralho. assim, esse vídeo pode ser bem divulgado aqui na região. Pode. Com relação ao Campeonato Paraense. Eu sou para uma participação especial, que eles dois vão estar sempre aqui. Mas é Vão uma falar opinião muito válida. de o Campeonato Paraense. Deixa eu falar toda a rodada. Sim. De Sempre- uma maneira assim, são duas pessoas aqui diferentes do que a gente está acostumado a ver na imprensa paraense aqui. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esses vídeos aqui são especulatórios, eles vão ter também com relação aos Claro, jogos, e podem cobrar da análise, gente, uma série de pós-jogos. coisas. Enfim, fiquem ligados aí. Falou, Valeu, rapaziada.